dia, seja bem-vindo, pode se sentar. Fique à vontade na casa do Pai. Glórias. Dia maravilhoso, dia que Deus preparou para nós, dia de vitória, dia de uma boa palavra, dia que Deus possa falar com você como tem falado comigo, amém? Glória a Deus, está feliz hoje, amado? Já saiu da cama, cara, se libertou, então esquece a cama, amém? Isso é só um problema psicológico, né? Você olha o tempo está molhado, não tem vontade de ficar em casa sem fazer nada, mas glória a Deus que o Espírito Santo te concordou para você sair, amém? Queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração desde a semana passada. O título da mensagem de hoje é Ao Amanhecer uma Nova Esperança. E quando nós estamos falando uma nova esperança, estamos falando de promessas. Promessas que Deus tem para cada um de nós. E quando nós estamos falando de uma nova manhã, Deus está falando de um novo período. Algo acontece pela manhã. E quando eu estou falando pela manhã, não é literalmente somente amanhã, quando o galo canta. Eu te falei que eu estou lá em perto de casa agora, o galinho. Não sei de onde que ele é, mas ainda vou descobrir. O galo, ele agora, eu estou quase acordando ele, ó. Porque antes era ele que me acordava. Agora com esse horário de verão, eu estou de vez em quando dando um totó. E aí, galo? O galo vai lá e canta e ele não para, cara. É impressionante. O gogó do galo, você te fala quando ele entrar para baixo, né? Mas glória a Deus, Deus sabe as coisas, amém? Mas uma coisa que Deus está falando ao amanhecer significa, ao entrar numa nova manhã, significa uma nova esperança para nós. Ao entrar no novo dia, significa uma nova esperança para nós. Quando Deus fala naquela palavra assim, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a vitória, é uma palavra verdadeira. E quando Deus está falando pela manhã, Deus está falando assim, pelo novo tempo, amém? Nós estamos num tempo em que nós temos que acreditar nas promessas. Eu vou te dizer por quê. Vamos começar aqui Lucas 24, capítulo 1. Lucas 24, versículo 1. Todos acharam, amém? Essa passagem fala sobre a ressurreição de Jesus. Versículo 1 diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ele na Galiléia. Quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Amém? Amém? Tem algo aqui que eu queria passar para vocês. Essa passagem aqui, ela tem uma revelação, entre tantas outras, que a palavra de Deus se renova a cada dia. Mas tem algo que Deus está querendo falar conosco aqui. Quando essas mulheres foram até o túmulo de Jesus, elas não viram o corpo de Jesus. Elas não viram o óbvio, que era encontrar o corpo ali. E quando elas não encontraram o corpo, diz na palavra que elas ficaram com temor. Elas falaram: O que aconteceu? O que aconteceu que o corpo não está aqui? Ao mesmo tempo, as 2 pessoas que elas estavam vendo, com vestes resplandecentes, falaram para elas sobre a passagem que Jesus havia falado sobre a ressurreição. E o que Deus está querendo falar conosco nessa manhã? Deus está querendo dizer algo para nós. Deus predestinou a palavra dizendo assim: ressuscitarei no terceiro dia. Amém? Deus deu uma promessa para você também, amém? Deus deu uma palavra para você também, amém? Você recebeu aqui como promessa na tua
Mas assim como aquelas mulheres que chegaram no túmulo, qual foi a sensação que elas tiveram? A casa caiu. Cadê aquele que me prometeu? Cadê aquele que falou que iria ressuscitar ao terceiro dia? E quando nós estamos no nosso dia a dia, muitas vezes nós ficamos como essas mulheres. Nós sabemos da promessa, já foi predestinado a palavra para nós, mas ao mesmo tempo nós ficamos o quê? Como quem duvida, como quem não acredita, como quem achando que não vai acontecer. E essas mulheres, elas tiveram um sentimento como o meu inteiro, de temor, de medo, de que agora o que vai acontecer. Deus está falando para você nessa manhã, a promessa que eu dei, ela não volta para você. A palavra que eu predestinei aos profetas para falarem aos meus filhos, elas não vão se perder. Amém? Quando essas mulheres olharam esse fato, existe uma coisa interessante, porque essas mulheres andaram com Jesus, ainda que não andavam com Jesus, porque elas não contavam, mulheres não se contam naquela época, mas elas estavam próximas, elas sabiam dos milagres, elas sabiam daquilo que Jesus fazia, elas sabiam daquilo que Jesus pregava, elas ouviam a voz de Jesus, elas ouviam. E de repente você chega, você fala, puxa, mas eu escutei a promessa, mas agora a promessa se acabou. Às vezes a gente olha para a promessa e fala, como ela vai ser cumprida na minha vida? Amado, aprenda uma coisa, existe uma parte que eu sempre falo, o trampo é de Deus fazer a promessa. A minha parte é acreditar e crer na promessa. Como Deus vai fazer? Eu não sei. Isso é um problema de Deus. Mas se Deus falou que Ele vai fazer algo, Ele vai fazer algo. Amém? Nós temos essa vida, porque nós olhamos para nós. Quando aquelas mulheres olharam no túmulo, e pior, quando foi contar para os seus discípulos, os discípulos também duvidaram. Os discípulos falaram, pô, será que essa mulher não está meio presa? Será que ela não fumou um baseado na noite anterior e disse que viu Jesus? E disse que uma pessoa foi falar com ela no outro dia de manhã, e disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Cara, para pensar, os discípulos andaram com Jesus, os discípulos participavam de toda a pregação, os discípulos viram os milagres acontecendo nos nossos olhos. E aí, quando simplesmente Jesus foi crucificado, a promessa sobre a vida deles caiu por terra. Tudo aquilo que eles acreditavam, aquela empolgação, aquilo tudo que eles viram, eles simplesmente perderam em determinado momento, porque eles fugiram, diz na palavra. Eles fugiram para não ser encontrados, eles fugiram para não ser mortos, eles fugiram porque falaram, e agora? A casa caiu. Às vezes nós escutamos as notícias e as notícias fazem isso conosco. Nós fugimos, nós ficamos enclausurados, nós ficamos fechados, nós ficamos acreditando mais na notícia do que no dono da promessa. Amém? Deus falou que vai dar vitória, Deus vai dar vitória. Não importa aquilo que os teus olhos estão vendo, aquilo que os olhos dos discípulos viram, também é uma situação de simplesmente dizer assim, agora acabou tudo aquilo que Jesus vai falar. Glória a Deus. E algo que eu tenho que passar para vocês, e foi o que Deus colocou no meu coração. Deus disse assim, a minha palavra não volta vazia. Amém? A palavra de Deus não vai voltar vazia sobre a tua vida. A promessa de Deus, ela não vai deixar de ser cumprida por uma vaidade de Deus, porque Deus não tem variação de comportamento. Amém? Se Deus falou algo, todos os dias Deus acorda da mesma forma, todos os dias Deus te ama da mesma forma, todos os dias Deus olha para você esperando o dia de entregar a tua promessa. Amém? E às vezes nós olhamos a coisa como casa caiu, está terminado, agora acabou, agora não tem jeito. Mas quem tem que dar um jeito é Deus. Amém? Deus, ele é especialista nesse tipo de coisa. Não ensina Deus a fazer as coisas. Nós temos várias passagens na Bíblia que as pessoas queriam ensinar Deus a fazer as coisas. Abraão foi um deles que tentou ensinar Deus cumprir a promessa dele através do filho dele chamado Ismael. Ele quis ensinar a Deus como é que fazia. Amém? Deus não precisa disso. Deus precisa somente de uma coisa: creia na promessa. A casa está caindo, creia na promessa. Pastor, mas você não sabe como é que está lá em casa. Creia na promessa. Amém? Porque a promessa ela não volta vazia nunca, jamais. Ainda que tudo diga não, o teu coração tem que dizer sim.
Ainda que mesmo que você esteja ali naquele negócio mais para Tomé, para colocar o dedinho lá na ferida, para saber se era Jesus, você nunca profere uma palavra de Tomé. Por que, amado? Porque o diabo sabe que você está duvidando. Se ele souber que você está duvidando, ele vai dar um jeitinho para que realmente a coisa não aconteça. Amém? Vem comigo aqui em Salmos. Tem algo aqui que Deus quer falar conosco nessa manhã. Salmos, capítulo 5, versículo 1. Às vezes você olha, né, para a promessa que um dia Deus te entregou, cara, você fica numa dúvida, cara, muito grande, porque a tua condição financeira ela não é favorável, aonde você está ela não é favorável, aquilo que você escutou um dia, você fala assim, puxa vida, será que é possível de Deus cumprir? Será que é capaz de Deus cumprir? Até mesmo, eu estou falando hoje, eu não estou nem dizendo no sentido de fé ou não fé, estou falando até no sentido de você olhar a promessa e falar assim, puxa vida, será que ela pode acontecer? Não duvidando do poder de Deus, mas o quão distante você pode se ver da tua promessa. Essa é a palavra que Deus está falando hoje. Às vezes nós não conseguimos enxergar. Quando Deus olhou para você, Ele olhou para você e olhou a promessa. Quando Deus olhou para Abraão, Ele disse assim, sobre ti será conhecido as nações. Ele já olhou para Álvaro e já colocou promessa. Ele já olhou para Fábio e colocou promessa. Ele já olhou para Vladimir e colocou promessa. Amém? Quando Ele olha para você, amado, Ele já colocou promessa. Amém? Quando eu recebi a promessa, amado, de ser pastor, eu estava muito longe de ser pastor. E hoje, eu continuo longe de ser pastor. E no dia que você achar que você está bom em alguma coisa, vai fazer por libertação que a tua verba entrou. Amém? Mas quando eu recebi a palavra de ser pastor, vou falar para você, primeiro eu não queria. Porque pastor, profissão de pastor é bucha, amado. É bucha. Gostoso de estar sentado aí, no quentinho, escutando a palavra. Mas quando você recebe um cajado, e Deus fala para você assim, vamos dar um trampo hoje. Cara, vamos dói, vamos cansa. Cara, cansa fazer jejum. Cansa você ter que acordar de noite. Cansa você falar que eu te escuto. Cansa você chegar e, por exemplo, ter um jogo à tarde, você tem que fazer uma visita e o cara não vai assistir o mesmo jogo com você. Cara, como é difícil, às vezes você tem um time, vai visitar um cara que é do outro time. Imaginou você ter que fazer uma visita para um argentino? Já falei isso aqui para você. É os irmãos, mas é os irmãos. Amém? Ele é teu irmão. E não é difícil. Não é gostoso você à tarde ficar ali, naquela posição muscular, assim, com controle. Como é gostoso, né? À tarde, pesando em cima da mesinha de centro, que a mulher não gosta, mas depois você dá um trato, só para dar uma garibada. Amém? Pega um negocinho, coloca ali e fica comendo. Como é bom à tarde ficar sem fazer nada. E como é bom quando o irmão te chama, pastor, vamos seguir domingo, depois do almoço na minha casa. Nossa, chega até me dar um tremor. Mas, amada, eu tenho uma boa notícia para você. Você também vai ter que dar um trampo, amém? Porque um dia eu também estava sentado aí. Um dia eu também estava ali só no recebe. E um dia Deus olhou para mim e deu uma promessa como Deus está dando para você hoje. No dia que o pastor me entregou uma palavra dizendo assim, te vejo com um cajado na mão, eu olhei para trás para ver se não era o irmão que trás. E sabe o que aconteceu, irmão? Não tinha ninguém atrás de mim. Eu falei assim, ou ele é estrago ou ele está vendo certo. Amém? Ele não era estrago, mas ele apontou e falou, é você mesmo que olhou para trás. Amém? Deus deu a promessa. Deus vai cumprir o chamado dele na tua vida. Amém? Quer você imagine que sim, quer não. E quando eu me olhava no chamado, eu falei assim, não conheço a Bíblia, não sei pregar, tenho medo de falar em público, tenho horror às pessoas chegarem e ver se você está combinando o cinto com a calça, com a meia, está vendo se a camisa está bonitinho, se você está no degradê. É
Deus falou assim: com isso ou sem isso, eu vou te dar um chamado de pastor. Glória a Deus. Então Deus deu uma promessa para você. Deus olhou para você e falou assim: pai de muitas nações eu vou te colocar. Amém? Receba a palavra. Não adianta, não, pastor, mas não é para mim. Cara, desculpa, é para você. Ou receber o culto. A palavra é para você. Não adianta você chegar e dizer assim: não, pastor, eu uma palavra tremenda hoje. Se o meu vizinho tivesse aqui, ele iria enlouquecer. Teu vizinho não está, até porque vai ter que se enlouquecer é você. Amém? Receba, porque é você que vai ter que pregar a obra. Amém? Já falei aqui, posso até ir no final de semana na tua casa, no churras. Você pode até ter um vizinho, mas quem vai pregar é você. Eu só vou comer. Amém? Eu só vou dizer assim: deixa um pouquinho mais a grelha, tira, põe um pouquinho mais de sal. Mas quem vai pregar para o teu vizinho é você. Quem vai fazer a visita no hospital é você. Quem vai chegar e pregar na tua empresa é você. Não é ele. Amém? O Espírito Santo que habita em você vai fazer a obra. Salmo 5, versículo 1 diz assim: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clamo, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O que Deus está falando conosco? Quando Ele fala de manhã, ao acordar, recita promessas sobre a tua vida. Porque às vezes nós acordamos de manhã, nós já ficamos preocupados com aquilo que a gente tem que pagar, com a pessoa que a gente vai ter que falar. Amado, não é difícil. Às vezes você acorda de manhã, você já sabe que vai ter um encontro, uma reunião, e o cara é chato, a situação é difícil, você vai ter que dar cara muitas vezes para bater. Cara, se tem uma coisa que eu não gosto, é de marcar meu chefe todo dia de manhã, porque eu sei que vai ser puxa. Eu até tenho uma expressão lá no trampo que eu falo assim: está parecendo cigarro, é fogo, fumo e chupada todos os dias mesmo. Quando eu tenho uma reunião no outro dia de manhã, eu já sei que vai ser difícil. E aí você acorda, né, irmão? Só dente. Você acorda tudo feliz. Aí hoje eu vou lá no trabalho. Eu tenho a reunião com o chefinho. O chefinho está te esperando, com duas mãos de boxe, esperando você entrar. Amém? E o que eu quero te dizer? Estou te falando nessa manhã. E ao acordar, recita a promessa que Deus tem para você. Porque você acorda pela manhã e o diabo já sopra as novidades do dia. Está difícil, esse cara não vai pagar, isso aqui você não vai conseguir, você não tem o material. Quem é você para estar orando de manhã? Que crente que é você que bebe no domingo e de manhã acorda todo santo? Todo lá baixuricando, tarabacê, falando em línguas. O diabo, ele é adorador de te acusar. Ele gosta de logo de manhã dizer para você: não vai dar, você não vai conseguir, não vai fazer. Quantas vezes de manhã não acordo, o diabo fala assim: vou te pegar na raposo, hoje eu te pego. A semana inteira foi uma semana engraçada, porque é uma semana que eu sonhei várias vezes que eu estava sendo perseguido. Que sonho ruim. E você dorme e já acorda cansado, porque você está correndo com o sonho, amém? E você foge. Aí você vai para um lugar, o cara está lá. Aí você sai, vai para outro lugar e parece que o diabo está o tempo inteiro atrás de você. Aí você procura um pedaço de pau, você não acha. Você procura uma arma, você não acha. Você procura alguma coisa e fica aquele sonho. E quando você acorda, você fala: graças a Deus, isso aí era só um sonho. Amém? E aí você cai no mundo real e chega de manhã, a primeira coisa que você tem é uma bucha para você resolver. Você fala: era melhor eu ter voltado para o sonho. Amém? E por que eu estou te falando nessa manhã? Porque o diabo sopra na tua orelha para dizer que a promessa não vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Deus está te dizendo nessa manhã: a minha promessa vai acontecer porque fui eu que dei a minha promessa para você. Glória a Deus. Não foi o homem que falou, não foi qualquer um que falou, foi o próprio Deus que falou. Pastor, mas a situação econômica? Pastor, mas a minha empresa? Pastor, mas o meu emprego? A minha vida está na mão do Senhor. Os meus negócios estão na mão do Senhor. A minha família está na mão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui um pouco mais para frente. Salmo 89.
versículo 34. Salmo 89, 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. A tua Bíblia está escrito assim também? Vou repetir, hein? Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez que jurei por minha santidade, serei eu falso todavia. Amém? Pelo que o versículo 34 está dizendo, que ele não vai mudar a palavra que ele deu sobre a tua vida. Amém? Deus não vai mudar a palavra que ele te entregou. Ainda que a tua mente duvide, Deus não duvida da palavra que ele vai fazer. Deus não duvida da promessa que ele vai te dar. Porque Deus é fiel naquilo que ele promete. Amém? Ainda que o nosso coração nos engane, os nossos olhos nos enganem, os nossos sentidos eles nos enganam. Porque é difícil às vezes crer. Às vezes você chega lá, você vê só o vale dos ossos secos. Você já imaginou você chegar num lugar e só olhar os vales dos ossos secos? Você olha, e agora? Cadê o exército que o Senhor falou que existia aqui? Amém? Muitas vezes nós nos encontramos assim. Você olha ali só um vale. E você para pensar e fala assim: mas Deus falou para mim um exército poderoso. Só estou vendo carcassinha. Só estou vendo carcassinha. Deus tem nessa manhã algo para te dizer. Um dos nomes dele se chama impossível. Amém? A outra coisa, Deus proverá. Deus, ele é o nosso provedor. Amém? Ainda que nós fiquemos pensando como, não pensa como. Deixa Deus fazer o como. Vai surgir uma oportunidade, vai surgir alguém, vai surgir algum negócio, vai surgir algo que vai vir nas tuas mãos para te prover naquela situação. Amém? Pensa, não, Deus não está comigo, Deus está contigo sempre. Amém? Deus está contigo todos os dias. Deus escuta o teu choro, escuta. Deus sabe o desejo do teu coração, sabe. E Deus sabe de uma tal forma, que Deus sabe os desejos que estão no teu coração, até aquelas coisas mais profundas, aquelas coisas que às vezes você fala assim: nossa, estou viajando. Aquelas coisas que às vezes a gente olha assim e parece estar distante. Deus olha para o teu coraçãozinho. Deus olha para o desejo que vai você. Amém? Pensa que Deus assim é vago, é distante. Não é não. Porque eu te digo com sinceridade do que eu estou te falando. Muitas vezes nos sentimos só. Muitas vezes nos sentimos distante. Muitas vezes nos sentimos indignos de receber a promessa. Deus está falando nessa manhã para você: eu sou o dono da promessa. Amém? Glória a Deus. Tenho certeza disso. Faça como outros que duvidaram da palavra, amados. Eu vou te dizer uma coisa: quando Deus me deu a passagem dos discípulos, Deus falou uma coisa muito séria. Os discípulos, eles não tinham o Espírito Santo naquele momento. Jesus chegou, ressuscitou, mas eles ainda não tinham o Espírito Santo que habita em mim e você. Eles não tinham. E conforme eu fui lendo, Deus foi falando comigo, dizendo assim: eles viram tantas coisas. Eles viram muitas coisas com Jesus. Eles conversavam com Jesus também. Eles estavam ali com Jesus. E mesmo assim, eles duvidaram depois quando Jesus ressuscitou. E agora o que vai acontecer? Às vezes nós olhamos para Deus, conversamos com Deus e falamos assim: Deus, e agora? O que vai acontecer? Deixa Deus dar continuidade nas coisas. Amém? Não sofra dizendo assim: pô, e agora não tem jeito. Porque Deus deu jeito para todas as coisas. Amém? Se você chegar e parar para pensar, eu não gosto muito de usar esse exemplo, mas ainda que a gente esteja difícil de entender, Deus é capaz de usar a mula. Amém? Você parar para pensar, você fala: pô, é uma mula. É mula. A mula não conhecia Jesus, amém? Eu nunca vi mula aceitar Jesus. Se você conheceu, ele fala depois. A mula não conhecia Jesus. A mula não estava santa, amém? A mula não congregava. Mas Deus não usou a mula para falar. Deus não deu a palavra para a mula.
Às vezes nós ficamos esperando só a irmãzinha do coque falar conosco, bem? Você também fica quando você encontra na rua? Eu fico. Eu olho a irmã já com o biotipo crente, picoquinha, saia, fala, hoje ela vai me entregar o recado. E aí ela me entrega o recado. E aí quem me entrega o recado é uma pessoa que você fala assim, igual meu pai dizia, está mais torta do que o pé do cachorro, está mais sujo do que o pau do galinheiro. E Deus usa aquela pessoa para dar o recado para você, amados. Então eu vou te dizer uma coisa, mano, tem muito mula para mim, né? E Deus vai dar a promessa para você. Deus vai usar a forma de falar com você. Amém? Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus não vai te deixar sozinho. Deus não vai te deixar perdido. E agora o que eu faço? Deus vai dar um jeito de enviar uma mula ou uma pessoa para falar com você. Amém? Não importa qual você, Deus vai te dar. Abra comigo aqui em Gênesis 49. Agora vem a segunda parte da mensagem que eu quero falar com vocês. A primeira é: o diabo coloca na tua mente que a promessa não vai acontecer. Aí o diabo coloca que está muito longe da promessa acontecer. E aí ele começa a colocar os dardos para fazer com que você não acredite na promessa. A promessa está longe, você está tardio, olha como é que você está para receber. Amados, vou te dizer uma coisa. Deus falou tanto comigo essa semana a respeito desse assunto. E Deus disse assim: olha só, é pela graça que nós recebemos, é por amor, amém? Eu sempre falo isso. Quando nós olhamos para os nossos filhos e pensamos assim, pô, Maria Luísa lá, ela está boazinha o suficiente para receber a bênção? Eu sei lá, mas o teu coração de pai, de amor, amigo, né? Minha filhinha, meu filhinho, você vai querer fazer o quê? A bênção do teu filho. Ainda que ele tenha feito uma coisinha errada aí uma semana atrás, talvez no mesmo dia, mas você quer abençoar, hein? Você quer amar, você quer dar. Glória a Deus. Ainda que Deus fale para nós, não sejamos duros, né? Nós somos duros, durões. Né? Eu, por exemplo, sou duro. Eu aguento assim tipo um dia, no máximo 2. Quando chegar no segundo dia, você não vai lá e abençoa teu filho, você não vai lá e abraça teu filho, você não vai lá e beija teu filho. Deus, quando olha para nós, fala assim: filho, você está perto da promessa, você está a um passo da promessa, você está tão pertinho da promessa. Eu te amo, eu vou te dar. E quando nós falamos de graça, nós estamos falando primeiro porque é de graça mesmo. Você não paga por isso, amém? Vem com esses videozinhos aí, 1 hora R$150, meia hora não sei o quê, 1 hora e tanto, 1.500, outros vídeos. Fiquei pensando, eu falei aqui no outro culto, né? Os atos que eu recebi, você também recebeu, né? O negócio, pô, 5 minutos, R$150. Eu falei, não ganhei nada com isso, cara. Fico lá quase 1 hora orando e não ganhei R$1. Olha que prejuízo, hein? Não caia nessa. Não caia nessa. Porque uma coisa eu quero te dizer: é pela graça que você recebe. Deus olha para você e fala assim: eu te amo, eu vou te dar. Amém? Vai pensar, não, mas agora eu estou santo. Agora eu estou santo, agora eu mereço receber. Esquece, sai do corpo que não pertence. Nunca você vai estar apto o suficiente para receber. Essa é a verdade. Amém? Procura a santidade? Sim. Deve ter a santidade? Sim. Deve buscar aquela comunhão com Deus? Sim. Mas não vai ser por causa disso que você vai receber ou deixar de receber. E Deus falar assim: é hoje que você recebe, é hoje que você recebe. Glória a Deus. Esse negócio aí, não, agora eu estou bonitinho, pronto para receber. Chega lá, bate na casa do pai e fala assim: ó, pai, agora eu estou santo. Depois do Senhor, o arcanjo Miguel sou eu, símbolo da santidade nessa terra. Estou melhor que santo do que o Papa, velho. Sai do corpo, te pertence. É quando Deus falar assim: está na hora, hoje você recebe. Amém? Hoje você recebe. Você recebe, meu Deus. Glória a Deus. Gênesis 49, versículo 1. Depois chamou Jacó, todos acharam? Gênesis 49, 1. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouve a Israel, o vosso pai. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subsiste ao leito do seu pai e a profanastes, subistes a minha cama. Ponto aqui.
Deus tem algo aqui que fala com nós. Abraão, a promessa era o seguinte: a promessa era para todo primogênito, amém? Todo primeiro filho era a promessa. Quando Abraão teve o primeiro filho foi Ismael. Pastor, mas foi lá com a empregada, com a serva, não interessa, mas o primeiro filho foi Ismael. Mas Deus não deu a bênção sobre o primogênito. Quem foi que veio foi Isaac, o segundo. Amém? Quando Isaac teve os seus filhos, o primeiro filho de Isaac foi Esaú, o segundo foi Jacó. E quem recebeu a bênção também não foi o primogênito, foi Jacó. Quando Jacó teve os seus filhos, o primeiro a receber a bênção era Rúben. Esse era o primogênito. Então a bênção deveria cair sobre a vida dele. Também não caiu sobre a vida dele, caiu sobre José. E todos eles, se você pegar o primeiro, o segundo e o terceiro, ainda que você possa falar, pastor, mas existe uma maldição aí na família, é verdade. Mas vamos pular a história da maldição. E o que eu quero te dizer é o seguinte: todos eles venderam sua primogenitura. Todos eles. O primeiro vendeu sua primogenitura. Foi lá, Abraão foi querer dar um jeitinho, pegou a serva, fez o filho e falou assim: agora eu sou pai de muitas nações. Começou com Ismael, está tudo errado. Ismael não estava na promessa. Ismael recebeu a promessa por Abraão. Deus é bom, cara. O cara fez um filho fora do casamento, vamos falar assim, né? Chamado na linguagem ocidental, né? Apesar que tudo lá era dele, hein? Mas a promessa não era para ele, não era para Ismael, mas ele recebeu uma porção por causa de Abraão, porque Deus amava Abraão. Glória a Deus. Quando veio para Jacó também, cara, deu um jeitinho lá, recebeu a bênção, enganou o irmão, fez o cozido, o irmão foi lá morrendo de fome, voltou da casa, cansado, ofereceu um cozido, ele foi lá e pau o cozido, amém? Perdeu a primogenitura também. E Rubem fez a mesma coisa, olhou a mulher do pai tinha várias, né? Lá é um costume deles, por causa da necessidade de você ter muitos filhos, foi lá e pegou a mulher do pai. Você vê que Jacó sabia disso. Então você falou para ele: ó, você é o mais forte, você é o mais excelente, você é isso e aquilo, mas você profanou o meu reino, perdeu também a bênção da primogenitura. E por que eu estou te falando isso, amado? Porque como o diabo faz fazer com que você não receba a bênção. Ele vai lá e envia um pratinho para você desistir da bênção. E naquele momento, você chega e cai na mão. Amém? E o diabo foi esperto o suficiente para colocar em cada uma das situações aquilo que o cara gostava. Você vê que é uma coisa interessante, né? Quando Esaú voltou cansado, veja bem, Jacó não deu para ele assim: toma uma coca geladinha, toma um suquinho, olha a água que eu tirei do poço agora. Não, ele já foi direto com a comida, porque sabia que a comida era um ponto fraco dele. Amém? Quando o diabo foi chegar e tentar, ele foi na primeira coisa, levou uma tchutchuquinha eu tenho certeza, né? Vou conversar com o Rubem quando nós estivermos na glória, qual foi daquelas que ele pegou. Eu não lembro, na palavra diz, mas eu não sei como ela era, se ela era bonitinha, se ela era feia, se ela era magra, alta, gorda, baixa, não sei. Mas com certeza deveria ser uma tchutchuca. Amém? Não era qualquer coisa. E ele foi lá e caiu. E o diabo tentou da mesma forma com José. Ele disse que a mulher de Potifar era a mulher. Amém? E eu vou falar uma coisa para você: José foi macho. Porque eu, se fosse ele, falava: não sei se eu batia na mulher, você sai correndo. Amém? Isso naquela hora do bate, ela vai, te pega, te joga no chão, e aí? Como é que você sai com a mulher em cima de você? Cara, tem que ser macho. José foi ótimo, esperto. Amém? Deixa eu fugir antes que eu caia na tentação. Eu vou dar uma ideia para o José, que o José é o cara que eu gosto. Eu sempre falo isso aqui quando eu prego, porque o José é o cara que viaja, é o cara que sonha, é o cara que crê na promessa, independente de como a promessa esteja. José, que estava no cárcere, ele continuou acreditando na promessa que ele ia ser rei de Israel. Cara, eu vou te falar uma coisa: você olha para você hoje, você acredita na promessa que Deus tem para você hoje? Você também respondeu a mim. Para pensar. José estava lá no meio da lama, naquele serviço de carcereiro, de ajudante de carcereiro mora.
Quem já trabalhou em delegacia, que me diga, José que tem anos de experiência nisso daí, hoje nós estamos anos-luz de luxo, conforto. Você imagina como é que era o cárcere naquela época, um nojo, um lixo. O cara trabalhava lá e tinha a promessa de ser rei sobre Israel. Cara, muita fé, cara. Todo dia ele acordava e ficava olhando ali. E hoje, sai daqui, não sai. Olhava aquele cheiro, aquele lugar. Amém? E continuava acreditando que ele ia ser rei de Israel. Amém? Deus chega e fala para você: te levarei nas nações. Aí você acorda de manhã e fala: pai, como é que eu vou para as nações? Você não tem nem dinheiro para pagar o boleto da minha luz. Que nação é essa que o Senhor vai me levar? Amém? Só se for uma nação que a luz me vela. Você acorda de manhã, você olha para você e você fala assim: pai, eu não sei nem pregar a palavra. O Senhor disse que eu seria pregador. Mas eu já vi analfabeto pregar. Já fui em culto de analfabeto. O cara só prega aquela palavra. E Deus usa o cara. Amém? Aí você olha de manhã para você e fala assim: sou pastor de ovelha. Cara, você está tudo em casa. Quando você acorda assim, você procura, a primeira coisa que eu procuro é o super bom. Eu sou popular. E vem no culto, amém? Cheio de vontade, oh glória! Sapatinho de fogo, amém? Deus do fogo, Deus do fogo. Hoje eu estava escutando esse vídeo aí, eu adoro essa música, né? Deus do fogo, Deus do fogo. Aleluia! Amém? Mas José creu na promessa. José acreditou naquilo, veio mesmo no cárcere. Glória a Deus. Às vezes você está vendo lá, você está no lixo, desculpa. Vou usar uma palavra polida, né? Você está no lixo, não sei o que você está falando. Então, desculpa, você está na M, né? Depois você completa na sua mente. Amém? E você fala assim: como vai acontecer? Deus vai te dizer nessa manhã: sou eu que vou fazer. Amém? Glória a Deus. Você imagina, sabe, José ali na hora, eu fiquei imaginando. Vou rolar uma ideia com José. Você acha que José não pensava? Não vou sair daqui. Não vou sair daqui. E ele pensava nisso dia após dia. E não vem dizer assim: não, mas ele descansou na promessa. É na real. Você todo dia olhando aquela tua cama, aquele colchãozinho, que não era nem colchãozinho, que você dormia na pedra, no papai. Você olhava ali e falava assim: hoje é o dia da minha promessa. Todo dia José pensava isso. Todo dia passava que ele ia ser rei de Israel. Todo dia ele lembrava dessa promessa. E todo dia o diabo chegava no ouvido dele e falava assim: José, desculpa, você está na merda. José, escuta, você é ajudante do carcereiro. Vai pegar o Malvinho lá, vai pegar o Malvinho. Vai dar geral, vai fazer o serviço de cárcere. Você acha que o diabo não chegava todo dia e falava isso para ele? Todo dia de manhã, quando você acorda, o diabo chega e dá uma flechadinha na tua mente também. Eita, que crente. E é estranho porque você olha para a grama do vizinho, amém? Não tem como, cara. Aí você olha o vizinho, você fala assim: pô, o vizinho não é crente. O vizinho nem acorda no domingo cedo, né? Para dizer que está assistindo lá um programa evangélico na televisão, né? Você olha o vizinho, você vê o vizinho bom, bem, carrão, casal, né? Festa das tchutchucas todo sábado à noite, você fala: meu, cara tá bem. Aí você vai lá para querer ver o vizinho, né? Grama do vizinho, tem acreditado, a grama do vizinho sempre mais verde. E eu vou te falar como eu já te falei aqui nesse culto. A grama do vizinho, ela é sintética, por isso que ela está sempre verdinha, precisa de água. Amém? Não caia nisso, a vida do outro é melhor que a tua, não. A tua vida é melhor porque você tem a promessa de Deus. Glória a Deus. Deus voltar hoje e falar assim: vim buscar uma igreja. Você sobe ou você fica? Tem certeza disso? Tem certeza da sua salvação, amém? Crente que tem certeza da sua salvação, no final do culto você conversa comigo, a gente ora, declara o nome de Jesus na tua vida aqui. Você vai subir, você vai, amém? Você vai chegar lá, qual vai ser a tua morada, qual é a casinha que Deus vai te dar, eu não sei, mas Ele vai te dar. Glória a Deus. Não venda a sua promessa. Lucas 7. Não venda aquilo que Deus te deu. Quando eu saí
de uma outra empresa que eu trabalhava, que eu fui entrar nessa empresa. Foi quando eu me converti que eu fiz um propósito com Deus. Falei, ó, se o Senhor é Deus mesmo, eu estava numa reunião, né? E quando eu escutei a palavra que o pastor havia dado, Deus falou assim, né? Através do pastor, olha, se você acha que Deus não é real, que Deus não faz, peça algo impossível para Deus, mas dá uma data. Porque se Deus não fizer até aquela data, Deus não é Deus. Bem, eu falei, nossa, e todo o culto que eu prestei atenção, eu só prestei atenção nesses 2 minutos que o cara falou. E eu cheguei em casa todo pentecostal, né, colocando Deus na parede. Cheguei em casa e falei assim para Deus, ó Deus, se o Senhor é igual aquele cara lá que me falou, eu quero minha promessa, isso é setembro, hein? Eu quero minha promessa até o final do ano. Eu quero 3 coisas. Eu quero um emprego que eu ganhe bem, que eu goste daquilo que eu faça e que eu seja respeitado profissionalmente. Mas Senhor, eu só tenho que me dar até dezembro, porque se o Senhor me der em janeiro, eu sei que o Senhor não é Deus. Amém? E o que eu quero te dizer com isso? Deus cumpriu a palavra. Apareceu a proposta para mim em novembro, apareceram 2. E eu dei esse testemunho aqui e falo para você, Deus não nega fogo na tua oração. Amém? Deus não está ali, ó, ouvidinho tampado, porque Deus falou da promessa. Lucas 7, versículo 11. Versículo 11 diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Grifa na tua Bíblia aí, de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando-se que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Glória a Deus. Mas, o que Deus trouxe essa palavra? Essa palavra aqui fala de quando Jesus estava indo para a cidade de Naim. Aqui era um velório, né? Iam enterrar uma pessoa. E diz na palavra que essa pessoa era viúva. E diz na palavra que quem morreu foi o filho dela. Então qual é a conclusão que você chega? A conclusão que você chega é que a mulher estava lascada. Porque primeiro morreu o marido, segundo morreu o filho, que era o provedor da casa dessa mulher. E quando aquela mulher olhou para aquilo, simplesmente a esperança sobre a casa dela morreu. Porque ela não iria ter uma continuidade. Se de fato ela enterrasse aquele filho dela, a geração da família dela estaria morta. Por quê, amados? Porque ela não tinha mais como gerar filhos. Ela só tinha um filho. Amém? Então significa que ela ia ver simplesmente a família dela se extinguindo, como ela sendo a última pessoa. E Jesus olhou aquilo, diz na palavra que ele se compadeceu do que a mulher estava passando. Ele sentiu o que a mulher sentia. Ele olhou para a mulher e falou assim, com profundo pesar: eu sinto o que você está sentindo. Eu sei o sofrimento que você está passando. Amém? Deus está falando para você 2 coisas. Eu sei do sofrimento que você está passando. Primeira coisa que Deus está te dizendo. A segunda coisa que Deus está te dizendo é o seguinte: eu faço o impossível. Amém? Porque quando aquela mulher, na cabeça dela, ela sabia o quê? Que tinha terminado, que já era, amados. Não tinha nada, ninguém que poderia fazer alguma coisa. E olha só, quando Jesus chega e vira para a mulher e fala assim: não chores. Cara, na boa, eu vou rolar uma ideia com Jesus, né, quando a gente chegar lá. Fala a verdade. Quantos não chores essa mulher não escutou naquele período? É a mesma história de dizer meus pêsames. Quantas vezes a pessoa não escuta isso? Várias vezes. E se você vai no velório e ressuscita o morto, já parou para pensar nisso? Você já pediu isso para Deus? Sim ou não? Não precisa me responder, amém? É para você. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus vai colocar em você uma capacidade de ter compaixão
que é o que antecede o milagre de Deus. E por que eu estou te dizendo isso nessa manhã? Porque quando eu estava montando uma mensagem, Deus falou: quantos me pedem para que seja ressuscitado alguém com ele? Você pede a casa, você pede a tituba, você pede o dinheiro, você pede o emprego, você pede o carro, você pede uma série de coisas. Mas você pede para Deus: Deus, me dê uma unção de ressuscitar os mortos. Amém? Cara, não é banco esse negócio, não é coisa de 13, de louco, não é uma coisa extraordinária, não é algo difícil da gente crer. Mas Deus está falando para você nessa manhã: estou movendo o teu coração a ter compaixão. Por que isso, amado? Porque o amor sobre a face da terra se esfriará. E muitas pessoas vão tornar e ver as notícias como algo indiferente, algo que tanto faz. Amados, nós não somos tanto faz, nós nos compadecemos da necessidade do próximo. Glória a Deus. Amém. Começa a pedir isso aí, amados. Senhor, me dá unção para eu poder ressuscitar os mortos. Cara, imagina, hein? Glória a Deus. Para pensar. Coisa 13. Se você chegar lá no velório, o cara ia ressuscitar, mas você não sai correndo, amém? Glória a Deus. Não faça como eu, amém? Eu adoro ir em velório, cara, por que pareça. Eu falo assim: vai que Deus me usa. Eu fico esperando, né? Um sinal: vai ou não vai, vai ou não vai. E quando Deus falou vai, você tem que ir. Mas se Deus falar para você não vá, não vá. Vá no velório, mas não faça o que Deus está mandando para fazer, entendeu? Não tenta lá fazer uma oração empírica de você, porque não vai acontecer. Vai acontecer se Deus estiver no comando. Essa mulher, amados, não tinha mais nada. E Deus se compadeceu dela a ponto de ressuscitar a família dela novamente. Glória a Deus. Deus está te dizendo nessa manhã: eu vou ressuscitar os teus sonhos. Eu vou ressuscitar as tuas promessas. Muitas vezes nós pegamos a nossa promessa e já guardamos ela no túmulo. Já é. Senhor, não vai acontecer. Senhor, eu não acredito mais que vai acontecer. Essa semana eu estava orando, na hora que eu estava orando, eu falei assim: Senhor, eu vi essa frase com você. Senhor, o Senhor ainda não deu a palavra final nesta situação. Eu falei o nome da palavra da situação. Falei: Senhor, enquanto o Senhor não der a palavra final, eu não vou deixar de clamar por essa situação. Deus está te falando nessa manhã isso. Continua clamando. Mesmo que Deus ainda não falou para você, sim ou não. Se Deus falar não, você para de clamar. Mas enquanto Deus não falar não, você continua clamando sobre a situação. Glória a Deus. Para encerrar, Salmo 139. Pentecostal. Nossa, aquele hoje eu tenho pentecostal. Boas. Salmo 139, versículo 16. Às vezes você olha a tua promessa e conta os dias. Não tem promessa que você já contou? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem cara que é tão especialista ainda que ele fala: olha, foi no dia que aconteceu a morte do fulano, né? Eu tenho um amigo que ele sabe as datas. Ele fala: ó, em 1998, quando eu estava na empresa X, eu falava para fazer propaganda, né? Eu cuidava de tal coisa. Eu falei: pô, eu nem lembro direito quando eu entrei na empresa, mas esse meu amigo, ele tem isso. Ele sabe a data, né? Ele sabe o período que aconteceu, ele sabe, ó, foi em junho de 79. Eu falo: não, essa época eu já não era mais nascido. E esse amigo, ele sabe das datas certinho. E por que eu estou te falando isso? Porque tem gente que já sabe que a promessa dele tem 3 anos, 4 meses e 20 dias. E você conta a promessa com. Você conta os anos com. Mas Deus tem algo para te dizer aqui, ó. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram, a substância é informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Grifa na tua Bíblia aí, ó. Todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Sabe o que Deus está falando para você, amado? Que Ele escreveu todos os dias, e Ele sabe o dia certinho que você vai ter a vitória. O pastor Brasil me falou que Deus não tarda, não falha, é verdade. Isso é um ditado popular. Deus não tarda, não falha, mas Deus tem uma data no calendário dele para te abençoar.
Cada dia Ele sabe, hoje é esse, amanhã Ele vai receber aqui, depois de amanhã aqui. E para cada um dos dias, Deus sabe exatamente quando você vai receber.